Promotoria Pública, sonho de muitos e dúvida de outros. Afinal, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Promotores de justiça podem denunciar crimes à justiça depois de reunir provas e indícios. Também são eles que requisitam informações oficiais, solicitam investigação, expedem notificações e garantem que as penas sejam aplicadas corretamente. Para chegar a um cargo tão importante é necessário muito foco, estudo e dedicação. Para falar mais sobre o assunto, receberemos hoje aqui um convidado muito especial. O Começo de Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, Super Canal TV e, claro, pelas mídias sociais. Recebemos hoje o filho de Juarez Serafim Leite, Geralda Fernandes Leite. Ele tem apenas 35 anos, é casado e nasceu em Mauaçu. Nosso convidado é titular da 2ª Promotoria de Justiça de Caratinga e possui atribuições na área criminal, no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, no controle externo da atividade policial, direitos humanos e no velamento das fundações. Seja muito bem-vindo, doutor Juarez Serafim Leite Júnior. Vem para cá. Prazer te receber aqui, por favor. Com o convite. Doutor Juarez, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, te agradecer por tirar um tempo aí na sua agenda para estar conosco aqui. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco da atuação do Ministério Público. E levar Público. boas informações aí para os telespectadores, para os internautas, né? Sim, com certeza. Você é de Mauaçu. Sim, sou aqui da região cidade mesmo. Vizinha aqui, nossa. Né? Eu digo que eu estou em casa praticamente. Está já. em casa. O senhor graduou-se em Direito em que escola, doutor? Eu graduei em Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2011. Em 11. Muito bem, está com 12 anos de formado. Sim. 12 anos de formado e já é promotor. Isso. Mas o senhor foi delegado ainda antes? Fui. Eu me formei em Direito, consegui passar no concurso para delegado de polícia no estado do Espírito Santo e fiquei lá por 6 anos, praticamente foram 6 anos. E consegui passar no concurso aqui de promotor de justiça, que era um sonho já que eu tinha desde a época da faculdade. E estou aqui agora como promotor desde 2018, há 4 anos. Há 4 anos. Pegou um bom período da pandemia. Sim, peguei a pandemia. Inclusive, na época da pandemia, eu atuava na Promotoria de Justiça de Abricampo. Abricampo. Isso, e na Curadoria da Saúde, que é a curadoria que mais está afeta ali a questão do problema que a pandemia gerou. Foi o promotor que trabalhou muito, né? Sim, bastante. A pandemia trouxe... é que não faltava, né? Foi... E Caratinga, como é que essa escolha aí, por morar em Caratinga, é uma escolha sua? Foi uma decisão mesmo do Ministério porque te transferiu? Está feliz aqui? Como é que está em Caratinga? É uma opção nossa mesmo. Que o promotor de justiça ele tem essa garantia da inamovibilidade, então a gente só é movimentado de local se a gente se interessar. Muito bem. E aí é aberto um edital, a gente se inscreve, né? Todos os interessados se inscrevem, e aí conforme for o critério ali de antiguidade ou merecimento, a gente consegue atingir a vaga. Então, Caratinga, por exemplo, eu saí de Abricampo e vim para Caratinga por opção própria, minha e da minha esposa, porque a gente está perto da nossa família, né? A família da minha esposa também é de Mauaçu, então nós estamos perto de casa. É uma cidade que nos recebeu muito bem. Eu estou muito feliz, realizado de estar aqui, consigo desenvolver minhas funções. A relação no trabalho é muito boa com os colegas, com o Poder Judiciário, com a Advocacia, com a Defensoria Pública. Então, assim, é um local que a gente consegue trabalhar de uma forma muito proveitosa. Então, muito assim, bom. A intenção é ficar mesmo. Tá bom, que ótimo, porque a minha pergunta era justamente para chegar nesse ponto, quer dizer, estamos com um promotor que quer ficar em Caratinga, né? Porque nós temos aqui a doutora Flávia, que já está aqui, doutor Alcides, nós tivemos a oportunidade de entrevistar ele, falou também que pretende ficar, mas a maioria a gente sabe que passa por Caratinga, né? Sim, temos... Então, assim, é bom quando a gente fala promotor que está querendo ficar em Caratinga, é sinal que as ações vão ser mais duradouras. Isso, dá para fazer um trabalho a longo prazo, né? Porque a promotoria tem muito disso, né? Tem muito trabalho que a gente não consegue solucionar em curto prazo. Tem muitos projetos que demandam ali um esforço, um trabalho coletivo, conjunto, com parcerias. E fixando na cidade, né? Você consegue conhecer melhor a realidade local e poder trabalhar isso. Vamos só pontuar aqui, para depois eu quero falar sobre cada área dessas áreas que o senhor
porque a sua promotoria atende, né? Aham. Está na área de velamento às fundações, né? A área da família, de violência Não. contra a mulher. A gente atua na área criminal no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ah, muito bem. Mas é mais no âmbito criminal mesmo. Tá. No controle externo das atividades policiais. Isso, no controle externo da direitos atividade policial, humanos. na defesa dos direitos humanos e na parte criminal em geral. A casa criminal geral. Isso, a gente pega a maioria dos crimes mesmo e... Todo tipo de crime? Vamos começar com esse. Isso, todo tipo de crime. Na verdade, a segunda promotoria ela tem uma atuação vinculada à segunda vara criminal daqui de Caratinga. E essa segunda vara criminal ela tem atribuição criminal e na violência doméstica. Na violência doméstica é com exclusividade. Então, todo caso que envolve violência doméstica contra a mulher, eu obrigatoriamente irei atuar. E aí, naqueles demais crimes, tráfico, embriaguez ao volante, furto, roubo, que também forem distribuídos para essa segunda vara, a promotoria também atua nesses crimes. Mas, assim, 70%, 80% dos casos é violência doméstica contra a mulher. Muito bem. O senhor falou sobre... Nós falamos aqui no começo sobre o período da pandemia, né? Que o senhor esteve aqui em Caratinga. Nessa função mesmo de promotor com essas atividades, o senhor chegou bem no meio da pandemia mesmo? Foi 21? Sim, eu cheguei aqui em Caratinga, eu titularizei aqui, foi em novembro, no final de novembro de 2020. 2020, então Isso, pegou bem. A pandemia começou em março, então peguei bem no... Aí voltando ao assunto aí da violência contra a mulher, porque as pesquisas informam, né, que nesse período da pandemia nós tivemos um aumento da violência, que não é justificado, mas é explicado, porque as pessoas ficaram mais próximas, mais dentro de casa, se relacionaram mais e quem não se relaciona bem acabou complicando mais, né? De lá para cá, o senhor tem percebido que diminuiu o número de ocorrências? Como é que está a questão da violência contra a mulher aqui na nossa região? Eu posso dizer assim da região mesmo, porque na época eu atuei em Abricampo, eu também tinha essa atribuição na violência doméstica. Aqui em Caratinga nós temos a comarca muito grande, com 11 municípios, né, que compõem a comarca. E assim, a pandemia agravou a questão da violência doméstica. A gente teve um aumento ali no número de casos justamente porque as pessoas ficaram presas dentro de casa. E a violência doméstica é justamente essa violência que acontece dentro da casa, né? Longe do olhar de terceiros, né? É ali entre o casal. E a pandemia trouxe uma elevação nesses números, mas os números por si só eles sempre foram muito altos, né? E isso é de uma forma geral. Não importa o tamanho da cidade, não importa o nível social das pessoas, os números são muito elevados. A violência doméstica contra a mulher ela é um problema ali que está introjetado na nossa sociedade de fato mesmo, sabe? Como que o senhor vê? Quer dizer, isso é o poder de polícia que vai resolver isso? Quer dizer, como que se resolve isso? Isso é uma questão de machismo exagerado? É uma questão de subserviência demais da mulher? É uma questão de educação só, né? Como é que ele faz com isso? Eu costumo dizer assim, que a questão da violência doméstica é um fato bem complexo. Assim. A gente não resolve ele só na esfera criminal, punindo os agressores. É um caminho, né? Porque se a pessoa pratica um crime, ela tem que responder, ela tem que ter aquela certeza de que aquilo que ela fez não ficará impune, né? E a gente tem crimes muito graves cometidos contra as mulheres. Mas também a violência doméstica ela tem um outro aspecto que tem que ser tratado. E na promotoria da violência doméstica a gente também tenta atuar dessa forma, não só na questão da punição, mas de forma que a gente chama assim extrajudicial, fora ali do processo judicial. E aí, nesse ponto, a gente conta principalmente com a rede de proteção. A gente tem, por exemplo, o CREAS, o CRAS. Por quê? Porque a mulher que está submetida à violência doméstica, a gente, por vezes, que está por fora, só observando, não consegue entender por que ela está ali presa naquele ciclo de violência. Como se estivesse gostando daquilo. Né? Exatamente. Às vezes não é assim. E às vezes é uma dependência emocional, é uma dependência financeira. Às vezes a mulher está submetida àquilo pelo amor ao filho. Né? Ela não quer ali que o filho cresça num ambiente que ele não tenha a presença do pai. E aí cabe a nós, a essa rede de proteção, atuar ali para fortalecer o vínculo dessa mulher com a família, né? Para ela saber que ela tem a família dela como suporte, ela não está só dependente do agressor, para construir ali em torno dela uma autonomia financeira, dar opções de trabalho, curso de formação. E aí a gente trabalha com a rede de proteção para propiciar isso para a mulher, porque só a punição do agressor não vai resolver.
No mais é educação, né, doutor? Porque E educação. é o E pai. de fato, como o senhor mencionou, a gente tem também uma questão cultural. A nossa sociedade, assim, é uma sociedade ainda que tem, vamos dizer assim, é uma cultura patriarcal mesmo, né? E muitos homens ainda têm essa mentalidade de que, por ser homem, ele está num patamar superior e a mulher lhe deve obediência, a mulher lhe deve submissão, e se não for dessa forma, ele utiliza a violência para submetê-la a esse papel. E que acaba criando filhos, né, assim, e tem pais ainda que, infelizmente, chegam a falar isso, né? Ah, o meu menino é homem, você prende Sim. sua menina, segura ela para lá, porque meu menino não tem de segurar menino, não. Sim. Tem jeito E, sim, né, e a gente? questão dos filhos é interessante porque o pai e a mãe ele tem que ter a ideia de que o filho tende a reproduzir o exemplo que o pai dá. Né? Então, se ele vê o pai agredindo a mãe dele ou agredindo as irmãs, ele passa a achar que aquilo é o comportamento normal para você obter o que você quer. Ninguém nasce mal ou violento, né? Isso vai sendo incutido de alguma forma Sim. nele, né? Doutor, vou fazer um rápido intervalo, quero voltar para o segundo bloco, já vamos falar logo sobre essa atividade de controle externo, fiscalização externa da atividade policial, não é isso? Tá, joia. Nós voltamos já, não sai daí, um bate-papo sensacional aqui com o promotor de justiça, o doutor Juarez Serafim Leite Júnior. É já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Começo de Conversa, recebendo aqui hoje o titular da segunda Promotoria de Justiça de Caratinga, doutor Juarez. Doutor Juarez, controle externo das atividades policiais. O que é isso? Conta para nós e como que isso acontece. Na segunda promotoria eu atuo ali no controle externo da atividade policial e o controle externo da atividade ele tem duas facetas ali para o Ministério Público. Uma primeira que é acompanhar a atividade da polícia para identificar ali deficiências, problemas enfrentados e buscar ali uma estruturação, buscar parcerias, buscar melhorias para a atividade policial. E a principal faceta ali do controle externo é a apuração de eventual irregularidade, excesso, abuso de autoridade na atuação por parte da polícia. E aí estão abarcados ali nessa atuação do Ministério Público as polícias civil, a polícia militar e agora também a polícia penal, que é aquelas dos presídios. Então nós não estamos falando só de fiscalização, não. Estamos falando também de prevenção. Sim, é feito um acompanhamento ali da atividade da polícia e quando é identificado algum excesso, algum abuso, isso chega de diversas formas para a promotoria, né? Chega tanto por meio das audiências, quando o preso relata que sofreu alguma agressão, sofreu algum excesso ali na abordagem da polícia. Por vezes os parentes procuram a promotoria para relatar alguma situação que o preso foi submetido ou que durante uma abordagem policial a própria pessoa foi submetida a algo que ela entendeu ali que foi excessivo, que foi abusivo, que foi agressivo por parte da polícia. E aí é instaurado um procedimento para apurar. Constatando que realmente houve um excesso, houve um abuso ali no poder de polícia mesmo, aí nessa situação a gente atua também para reprimir, né? Para buscar ali a punição pelo ato que foi praticado. Eu imagino que seja um trabalho bem complexo, né? Porque o preso ele tende a sempre aumentar o fato de ter sido agredido ou não. É uma tendência normal falar, me tratou mal o policial. O policial, por sua vez, também tem uma tendência a falar, eu não fiz nada, né? A gente sabe que não é bem assim, né? E aí, você vê no Brasil, por exemplo, o Estado de São Paulo instalou aquelas câmeras nos uniformes dos policiais, né? Isso ajuda, o senhor é a favor, o senhor é contra? Eu acredito que as câmeras, né, elas vêm para ajudar mesmo, porque elas tanto vão proteger ali o policial como o cidadão que está sendo abordado, né? Porque vai estar sendo filmado o que realmente aconteceu. Então, se a pessoa vier a exagerar, né, como o senhor bem pontuou, se ela vier a aumentar, os fatos está gravado ali da forma como aconteceu. Então, isso eu acho que traz uma garantia para o policial também da lisura ali do procedimento que ele adotou. E quando acontece uma situação de uma pessoa relatar um fato que não aconteceu para prejudicar o policial, a gente também tem um procedimento que é feito contra a pessoa porque ela está incorrendo num crime, pode ser uma comunicação falsa de crime, uma denunciação caluniosa, que são condutas que também configuram crimes.
Então, eu sei que em São Paulo já é uma prática assim, que já está mais sedimentada. Em Minas também está sendo implementado gradativamente, né? Mas eu acredito assim, na questão do controle externo policial, que é uma prática que vai tanto reprimir excessos, né, diminuir o número de excessos, quanto trazer também para o policial ali uma garantia da lisura da conduta dele no atendimento da ocorrência. O cidadão que se sentir agredido por um policial, por exemplo, essa reclamação vai direto para a promotoria ou não? Isso é via primeiro Polícia Civil, é um BO? Como é que é esse passo todo? O cidadão achou que foi agredido indevidamente por um policial. Qual o procedimento dele? Ele tem vários caminhos, na realidade, que ele pode utilizar para fazer a denúncia, para fazer a reclamação, né? Ele pode, por exemplo, os próprios órgãos, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, eles têm ali os órgãos deles de correição, que também recebem denúncias e apuram ali eventuais irregularidades. Essas denúncias geralmente podem ser feitas presencialmente ou por meios virtuais, que geralmente o site das instituições ali disponibiliza, e pelo Ministério Público, que aí o Ministério Público ele vamos dizer assim, é um órgão que está acompanhando e que atua tanto em prol da Polícia Civil, da Polícia Militar, quanto da Polícia Penal. Então pode ser feito no Ministério Público presencialmente, o que geralmente acontece, que a gente percebe aqui na promotoria, a pessoa procurar a promotoria para fazer a reclamação, para fazer a denúncia, como ela pode também fazer por meio virtual, na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais. Lá no site do Ministério Público tem um link lá, que se chama ouvidoria, que a pessoa pode fazer a reclamação, pode fazer a denúncia, tanto se identificando, quanto de forma anônima, se ela se sentir com receio de fazer a denúncia. Lembrando que com a denúncia caluniosa também tem consequências, né? Sim. Porque a pessoa não pode simplesmente sair falando uma mentira, porque não gosta do policial, porque tem disso também, né? Infelizmente. Exatamente. Tanto a mentira ali na reclamação, na denúncia, né? Inventar fatos inverídicos para prejudicar o policial por motivos pessoais que sejam, pode gerar para a pessoa responsabilização criminal também. E aí a sua atuação na questão dos direitos humanos? Pega uma parte dessa com certeza, porque nessa relação aí vai gerar, mas deve ter outros aspectos aí dos direitos humanos. Nos direitos humanos, assim, boa parte ali do controle externo também envolve a questão dos direitos humanos, né? Essa questão do preso, ter a integridade física dele preservada, mas os direitos humanos também ele tem uma área de abrangência maior, né? Aqui em Caratinga, por exemplo, na seara dos direitos humanos, a gente já conseguiu fazer alguns trabalhos com pessoas em situação de rua, com questões relacionadas à alimentação adequada. Então, assim, os direitos humanos ele tem uma ampla gama ali de áreas de atuação, mas o principal mesmo diz respeito ali à questão envolvendo controle externo policial, e aqui na realidade da nossa comarca a demanda que tem me surgido é mais para pessoas em situação de rua e questões envolvendo mesmo direito à alimentação. Doutor Juarez, como promotor público, o senhor vê a vantagem em atuar numa comarca de interior? Sim, eu já tive a oportunidade de trabalhar em comarcas pequenas, comarcas de interior, né? Minas é um estado muito grande, que tem muitos municípios e muitos municípios pequenos, e acredito, assim, pela minha atuação, que quando você está numa comarca menor, numa cidade menor, você consegue ter um contato maior com todos os órgãos socioassistenciais ali, afetos à atividade do Ministério Público, os órgãos de segurança pública, para conhecer a realidade daquele município e conseguir dar uma atuação mais resolutiva. Então eu acredito assim, que o fato de ser um município menor permite conhecer melhor a realidade local, facilitando assim a atuação do promotor. Muito bem, as ações ficam mais facilitadas, né? Pelas relações mais próximas, né? Exatamente. Quando, às vezes, uma comarca muito grande, nas comarcas maiores, na realidade, são vários promotores, né? Geralmente, comarca pequena, você vai ter um promotor só, tratando de todas as áreas ali afetam ao Ministério Público. Em comarcas maiores é mais segmentado. Então, por exemplo, aqui em Caratinga, eu atuo nessas áreas, né? Na questão criminal, na questão dos direitos humanos, controle externo da atividade policial e no velamento das fundações. Então, é as áreas que eu tenho maior contato, né? E as áreas que eu conheço da realidade da comarca. Muito bem. Doutor Juarez, nós vamos fazer mais um intervalo, eu quero voltar para o terceiro bloco, e aí eu quero voltar falando sobre o velamento das fundações, que é uma área importante da atuação
do MP, o senhor que cuida disso. E aí nós vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí, bate-papo sensacional. Nós voltamos já já com mais Dr. Juarez, promotor público. Olá, estamos de volta, agora para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E você que chegou agora vai poder acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional com o Dr. Juarez, ele que é promotor de justiça. Dr. Juarez, vamos falar das fundações? O que é esse velamento de fundações? O velamento das fundações, como o próprio nome diz, velar, né? Velar está relacionado ali a cuidar, a ter atenção, a estar de sentinela, né? Proteger, orientar. Então é um conceito que ele é mais abrangente do que meramente fiscalizar. O Ministério Público, velando as fundações, fiscaliza, mas também orienta, está ali atento ao patrimônio, porque a fundação ela gira em torno do patrimônio dela, né? É um conjunto de bens ali que está afetado a um interesse social. E por isso há um interesse social no patrimônio da fundação, porque é ele que vai permitir a fundação atingir aquela finalidade social para a qual ela foi instituída. Então o velamento da fundação ele acontece desde antes da fundação ser criada, antes mesmo dela nascer, o Ministério Público já atua, porque na hora que a fundação vai fazer o ato constitutivo dela, o Ministério Público tem que aprovar, porque aí vai ser analisado ali, por exemplo, se aquele patrimônio que está sendo destinado para as atividades da fundação, se ele vai ser suficiente para atingir aquelas finalidades. Aí é feito, por exemplo, um estudo de viabilidade ali do patrimônio. E o velamento ele vai desde antes da criação e vai até mesmo depois que a fundação é extinta. Quando acontece, por exemplo, a extinção de uma fundação, o Ministério Público acompanha, porque os bens daquela fundação ele tem que ser destinados para outra entidade que tem os mesmos fins. Então, antes de nascer e mesmo após a extinção e durante toda a atividade, o Ministério Público acompanha ali, fiscalizando os atos dos gestores, dos dirigentes, para sempre verificar se está em conformidade ali com aquela finalidade social pela qual a fundação foi instituída. Eu acho interessante essa sua fala e esse sentido do velamento, né? Porque a fundação ela está relacionada diretamente sobre os benefícios sociais que ela vai conseguir levar para a sociedade, para a comunidade, para os seus funcionários, que são as partes primeiramente interessadas nisso tudo, né? Sim. Então é preciso que ela seja bem, né? Sim. E bem cuidada. E a promotoria ela olha isso tudo. Sim, a promotoria, como o senhor bem destacou, né? A fundação ali a gente tem um patrimônio particular que está produzindo frutos sociais, né? A lei estabelece ali quais são as finalidades que a fundação pode ter ao ser instituída, como por exemplo, saúde, né? Educação, defesa do meio ambiente, pesquisa científica. Então são áreas que refletem muito positivamente para a coletividade. E aí o Ministério Público, como tem essa função constitucional ali, né, de defesa dos interesses sociais, foi imbuído ali pela lei, foi atribuído ao Ministério Público por lei a responsabilidade de velar as fundações. E aí o velamento ele gira ali em torno de garantir que a fundação esteja atenta ali, que não haja desvio da sua finalidade e que o patrimônio dela esteja sendo gerido com responsabilidade para evitar ali que seja afetado e com isso seja prejudicada ali aquela finalidade social que ela possui. A UNEC TV, né, que uma das retransmissoras desse programa, ela é mantida por uma fundação, que é a Fundação Educacional de Caratinga. Uhum. Como é que você vê a importância de uma fundação dentro da comunidade? Naquela tomada mesmo que eu estava dizendo, assim, igual, por exemplo, a FUNEC, né, tem também o CASU, né, uhum. que é mantido atua ali pela FUNEC, na área de saúde, né, na área de educação. Então, assim, a fundação ela tem uma relevância social, uhum. né? Aquele patrimônio que está ali afetado, ele produz ali para a sociedade, né, traz muitos benefícios para a coletividade. E por isso que eu entendo assim, dessa relevância de permitir que a fundação continue executando as suas atividades. E para isso é necessário o Ministério Público estar acompanhando mesmo, velando ali pela fundação. E nós estamos falando de qualquer tipo de fundação? De quais fundações o Ministério Público
toma conta? Todas as fundações de direito privado, né, que são essas fundações inseridas ali no que a gente chama terceiro setor, né, da ordem social, que são pessoas jurídicas de direito privado que exercem ali atividades sem fins lucrativos e voltadas a finalidades sociais. Estão sujeitas ali ao velamento pelo Ministério Público. São instituições que não distribuem lucros com seus dirigentes, não é isso? Isso. A fundação ela pode até comercializar bens e serviços, mas ela não pode distribuir lucros entre os dirigentes. A receita ali que é oferida pela fundação tem que ser voltada ali para a consecução das atividades dela, das finalidades que ela possui. Bacana, isso é um processo bastante interessante, né? Sim. E gostei da questão do velamento, quer dizer, do cuidar, né? Do cuidar. Sim. E eu percebi isso também na fala do senhor, que isso, quando chega no controle da atividade externa policial, também tem essa preocupação com cuidar. Na questão lá da violência também tem a questão do cuidar, quer dizer, o Ministério Público não existe só para punir. Ele está aqui para punir, para orientar, para melhorar, para fazer ter menos incidência de problemas, inclusive, né? Para poder reduzir a quantidade de problemas, né? Sim, exatamente. A atuação do Ministério Público não é só... a mais conhecida é a questão de buscar a punição por crimes praticados. Mas é importante assim, que a sociedade tenha essa consciência que a atuação é muito mais ampla, né? O Ministério Público está aí para garantir direitos, para garantir o funcionamento desses órgãos, dessas pessoas jurídicas ali que têm uma finalidade social, que traga benefício para a coletividade. A atuação da promotoria é voltada ali para os interesses sociais e para os interesses coletivos. A relação entre os promotores conversam, eu falo porque são áreas distintas, né? Mas em alguns momentos os assuntos se entrelaçam, né? Vocês têm essa facilidade? Temos. Ou a coisa é muito burocrática, só para o telespectador, o internauta entender, né? Não. Só sai dali, bate na sala da doutora Flávia para conversar com ela, ou a secretária liga, marca audiência, como é que é isso? Bastante. A interação é muito boa, o clima de trabalho aqui é excelente. Todas as comarcas que eu passei, na verdade, têm uma interação muito boa porque tem muitos pontos em comum. Então, por exemplo, eu atuo na violência doméstica, mas em determinada situação eu tenho uma violência doméstica que está envolvendo o interesse de uma criança. E aí a gente tem a promotoria da infância. Então, uma atuação conjunta vai ser mais frutífera do que uma atuação isolada. Às vezes, na atuação também, na questão da violência doméstica, por exemplo, a gente tem uma questão ali de saúde, que envolve uma questão de conseguir algo na esfera da saúde, conseguir um medicamento para uma mulher, para o filho dela, e aí a gente passa para o colega, porque é a área de atribuição dele, aquela demanda. Mas não é nada burocrático, não. É mesmo assim, eu vou lá, converso, passo a situação, até porque às vezes acontece muito de um procedimento que eu tenho na minha promotoria também já ter os mesmos envolvidos na outra promotoria. E aí eu consigo informações que já tem naquele outro procedimento para poder levar para o meu procedimento. E a ideia ali é unir esforço mesmo para conseguir trazer a melhor solução para aquele problema. Eu posso garantir para o senhor, assim, da minha parte, eu tenho certeza que muitos telespectadores, internautas também pensam assim. Aqui na comarca de Caratinga a gente percebe isso, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar outros promotores, a doutora Flávia, o doutor Cidésio, vários juízes. A gente percebe que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário tem essa preocupação em ser mais acessível, em facilitar esse contato. Não é aquela coisa lá que o pessoal anda falando nas redes aí sobre a ditadura da toga, né? A gente fica ouvindo isso, a gente não percebe nada disso por aqui. Na verdade, a gente percebe realmente esse interesse da justiça se aproximar cada vez mais do cidadão e facilitar. A gente tem que agradecer por isso. Sim, eu acho que é um compromisso, né, de nós como atuando ali em nome da sociedade, né, na defesa da sociedade, ter o contato com aquelas pessoas ali que são, vamos dizer assim, o nosso objetivo de atuação, que é a população, garantir direitos. Então, esse contato, a população ter ciências das formas de acesso à promotoria, ao Ministério Público, aos demais órgãos, Poder Judiciário, Defensoria, às polícias, é muito relevante porque esse contato com a população naquilo que eu já havia dito, permite que a gente conheça a nossa realidade e consiga de fato atuar, trazendo aqui para a comarca resultados positivos, uma atuação mais otimizada, mais produtiva. Bacana, doutor Juarez, nós temos que agradecer muito a sua presença aqui, foi muito gratificante.
Sei que é complicado, você tem que mudar a agenda para poder estar conosco aqui hoje, mas tenho certeza que nós estamos levando informação boa à população. O senhor tem aí agora os 2 minutos para fazer suas considerações finais. O senhor vai utilizar essa câmera aqui, falar diretamente com o telespectador das TVs parceiras, com os internautas. Se tiver algum assunto que o senhor achar mais relevante, o senhor pode aproveitar para abordar. A câmera é sua, o espaço é seu. Eu primeiramente gostaria de agradecer o convite. Estou muito honrado de poder participar, poder conhecê-lo pessoalmente. E queria agradecer essa oportunidade. Para nós, o Ministério Público, é sempre muito relevante ter esse espaço para poder divulgar para a população, né, para o público, a nossa atuação e, principalmente, como a população pode ter acesso ao Ministério Público, né? Queria aqui destacar novamente que a promotoria, o Ministério Público está de portas abertas. Nós funcionamos aqui no 5º andar do edifício do Fórum e pode ser feito tanto contato presencial como por meios virtuais, principalmente por meio da ouvidoria do Ministério Público, né? Você encontra um link de acesso à ouvidoria, onde você pode fazer reclamação, onde você pode fazer denúncias na própria página da instituição, e quando a pessoa se sentir confortável de realizar, de não se identificar, ela pode fazer a denúncia de forma anônima também, que ela é direcionada para os promotores. E na ouvidoria do Ministério Público, conforme for a área de atuação, a própria ouvidoria vai redirecionar para o promotor que tem atribuição para tratar daquela matéria. Queria mesmo aproveitar a oportunidade para frisar aqui para a população um tema que nós discutimos aqui hoje, que é extremamente relevante e que é um tema que envolve um fato muito complexo e muito grave, que é a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós precisamos superar essa cultura de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque na medida em que a mulher está ali sujeita a perder a própria vida, como a gente vê aí nos jornais diariamente, é necessário sim que nós, como cidadãos, possamos acionar ali os órgãos de segurança pública e denunciar para tentar solucionar aquela questão. Queria agradecer imensamente, reafirmar que o Ministério Público está de portas abertas e agradecer mais uma vez o convite. Obrigado, doutor. Foi um prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.